explicação de Jesus Cristo homem, por exemplo, pode haver família da fé tratando com a lei? Haverá uma família da fé que esteja tratando com a lei, guardando mandamentos? Segunda pergunta, em que consiste a disciplina de Deus com a família da fé? Como Deus disciplina a família da fé? E a terceira que está nesse tema é, conhece a família da fé o seu passado, seu presente e o seu futuro? E bom, muitas mais coisas que eu sei que eles vão nos ministrar de uma maneira preciosa nesta noite. Mas há um verso que tem a ver com a função que veio cumprir, o ministério que veio cumprir Jesus Cristo, homem, em nosso meio. E foi resumindo nesta expressão. Nestes dias falamos do Consolador, quando Jesus de Nazaré lhes disse, olhem, eu tenho muitas coisas que dizer a vocês, mas agora não posso falar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a quê? A toda a verdade. E então, ali mesmo, nesse capítulo por aí, esta expressão ele usou, não vos deixarei. Veja, João 14, 18 diz, não. João 14, 18 diz, não vos deixarei órfãos. Virei a vós. Leia comigo, diga, não vos deixarei órfãos. Virei a vós. Essa é uma expressão de Jesus de Nazaré. Vejam, interessante, que Jesus de Nazaré disse aos discípulos, a mim não verei mais. Porque quando ele disse, virei a vós, estava se referindo a que iria voltar o quê? Que Jesus ia voltar a Jesus de Nazaré? Não, essa manifestação ia terminar ali. Não vos deixarei o quê? Órfãos. Porque uma pessoa, sem este conhecimento de graça, como está? Órfã. Uma vez Jesus curou a todos curou. E disse que ficou olhando a eles e disse, se pôs a chorar e disse que os viu como órfãos, como ovelhas sem pastor, sendo ele Deus mesmo ali, não podia consolar a eles, não era sua função. Mas a que se referia quando disse, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós? A função do Consolador? O Senhor voltaria pela segunda vez, já não para fazer milagre, já não para ir à cruz e morrer e ressuscitar, senão para trazer consolação à nossa vida. Quantos órfãos há hoje no mundo? Milhões de pessoas que estão mentiras de religiosidade, que se tiram a vida, gente milionária, vivem órfãos. Mas nós, hoje, damos graças a papai. Porque quando tu estás em uma leve tribulação e eu estou em uma leve tribulação, aí há uma palavra de papai que te diz, tudo está bem. Quando há uma dorzinha nas costas, uma situação, tu tens aí consolação, me declaro são. Quando há uma situação que não entendes, tu dizes, me obra, declaro que isto me obra para o bem. Porque não estamos órfãos. Diga quem está ao seu lado, não estamos órfãos. Porque ele regressou por segunda vez e nos consolou com o seu evangelho, com o evangelho da incircuncisão. Por que não damos um aplauso ao papai com gozo nesta noite? E recebemos com gozo suas palavras inefáveis. Diga-lhe graças, papai. Não estamos órfãos, temos um pai. Abba, pai. Dê um aplauso lindo ao papai com gozo. Abba, pai. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Da mesma maneira sempre, sim, sempre a pessoa não pode se cansar disso. Você pode se cansar de qualquer coisa, menos disto. Porque daqui é que nós vivemos, nele nos movemos, e isto é o que nos dá vida. A palavra de graça é como o alimento, não? Jesus Cristo uma vez disse, não só de pão viverá o homem, dando a entender que há outro pão que faz falta, que é o pão da palavra do Senhor. Bom, pois, hoje temos um tema bem consolante, consolador. O tema é a família da fé. Assim que vamos falar, diga, a família da fé. Vamos agora ver o que o apóstolo Paulo
uma saudação internacional, mundialmente, a todos que estão me vendo pela internet, assim que os amo muito e recebo que estejam aí na sua casa, acompanhando estes versos bíblicos. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos bem a todos e principalmente aos da família da fé. Diz aí aos da família da fé. Aí não diz a família Lopes, aí não diz a família Rodrigues, nem a família de Jesus, nem a família... Ou seja, não, humanos. A família da fé foi criada por Deus. Já aí não há carne. E não diz sobrenome por isso, porque a família da fé. Nessa família não há cor de pele, não há brancos, negros, chineses, porque a família da fé, estamos falando de espírito que não tem cor. Essa é a família da fé. E diz Hebreus capítulo 12, se quiser buscar por causa de nossos amigos da internet, eles querem saber se eu falo com evidências. E então, em Hebreus capítulo 12, se pudéssemos buscar rapidinho, há um detalhe sobre essa família. No verso 2. Ou melhor, no verso 1 também diz: portanto, nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é onde está teu papai, teu avô, que partiu com o Senhor desde que morreu. Alô? Lhe chama nuvem de testemunhas porque a família da fé, que deixa o corpo, já não necessita de fé. E então, pois, partiram e estão na nuvem de testemunhas. Testemunhas quer dizer que eles estão vendo a função aqui na terra dos seres humanos. É alentador isso. Tendo ao nosso redor, e parece que não estão muito longe. Não estão muito longe, porque esse é um mundo espiritual que, por causa do olho físico, que tem um desenvolvimento tão pobre, não? Imagine, estão os véus. E nós não os vemos. Bom, nós estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais e parece que a nuvem de testemunhas está também aí certo, pertinho. Ou seja, parece que não é de cima, é ao lado, ao redor. É ao redor nosso. Então diz aí, portanto nós também, tendo ao nosso redor tão grande testemunhas, é uma nuvem bem grande porque é que são milhões e milhões. Diz, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que temos por adiante. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Um dia ele vai consumar a fé, porque já não vai fazer falta. Quando este corrupto se vestir de incorrupção, para que necessita a fé, se a fé já é? Então ele é o autor da fé, por isso nos chama a família da fé. Veja que não diz a família da lei, porque aquilo era carne, nada mais. Aqui diz a família da fé, porque a família da fé é um povo muito especial. É uma congregação de milhares de pessoas. Veja o que diz aí mesmo no capítulo 12. Diz... veja a quantidade que são. Verso 22 do capítulo 12 de Hebreus. Veja quantos são. Senão que vos acercastes ao monte de Sião, à cidade, diga cidade. A cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, não a que está na Ásia. A companhia de muitos milhares de anjos. Olha, são milhares de anjos. Essa nuvem de testemunhas são milhares de anjos que olham a conduta humana. E por isso esse mundo não acabou. Por isso esse mundo ainda existe, porque a proteção, o rogo deles, até mesmo ver o que sofre o ser humano, diz a congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos,
feitos perfeitos a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o de Abel. Assim que esta é uma cidade espiritual, que Paulo chama a família da fé. E Deus foi o autor e aquele que criou essa fé, para nós podermos desfrutar dela. Agora veja o que diz, vamos ver, no capítulo 4 de Filipenses, regressemos vários livrinhos, no capítulo 4. No verso 3 diz: assim também te rogo, companheiro fiel, que ajudes a estas que combateram juntamente comigo no Evangelho, com Clemente também e os demais colaboradores, cujos nomes vão escrever no livro da vida. O que diz? Cujos nomes estão onde? Escritos. Quer dizer que esta família da fé tem nome. A única coisa é que te puseram um nome ao participar de carne. Mas esses nomes estão inscritos no livro da vida. Estão inscritos antes de você nascer, porque teu espírito tem nome. Se nós, os seres humanos, quando temos um filho, colocamos nome nele, você não deixa assim, não. E quem é esse? Esse se chama sem nome. Até mesmo chamando sem nome, você pôs um nome. O nome dele é sem nome. Pois Deus, tudo o que acontece aqui na terra é como uma sombra do que se fez no céu. Pois Deus criou espíritos e os criou à sua imagem. Ele lhes pôs nome, ele lhes pôs inscritos no livro da vida. E depois, milhares e milhares, milhões, ele pegou, os enviou à terra e ele planejou, primeiro, por milhares de anos, mas isso não fazia família, porque na lei não há amor, na lei o que há olho por olho, dente por dente, e ninguém podia cumprir a lei, assim que a lei produzira, não produzia família. Mas então, quando veio Jesus e criou o Criador da fé, então ele chamou a família da fé. E então descobrimos que nós somos anjos. Eu dizia a uma senhora no Equador, em Costa Rica, quando eu estava no aeroporto, e era muito cedo, então comecei a falar com ela, ela tinha um anjo aqui no peito, e então eu disse a ela: que anjo bonito que você tem aí. E ela me disse: eu tenho o seu nome, se chama Maciel. Eu disse: eu desconhecesse para mim, o meu se chama Gabriel, porque a Bíblia diz, e ela me disse: que interessante, você quer nos anjos? Senhora, esse é o meu trabalho, eu trabalho com anjos. Ela me disse: você trabalha? Esse é o seu trabalho? Eu disse: sim, eu trabalho com anjos. O caso é que são anjos vestidos de carne. Como vestidos de carne? Você é um anjo. Acontece é que chegou a família e está em estado de orfandade. Então, ela não conhece. O nosso trabalho é trazê-los à congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos, para que eles participem da família da fé. E isso é o maior que a família da fé? Pois e veja, para a informação de nossos que estão nos vendo, a família que não tem chegado ainda, bater na porta, mas já estão perdoados, mas não estão. Ainda os que não chegaram à família da fé, mundialmente ao Ministério Crescendo em Graça, eles já têm suas reservas na mesa, e a comida para eles, a camas. Bom, papai está esperando, eles são chamados. Fizeram a mim parte dessa família, então o pai necessitou chamar essa família. Eu estou esperando que cheguem para dar alimento a eles, imagine. Sabe como é que eles estão? Estão como filho pródigo. Você se lembra que o pai ficou lá dentro, parece que ele não era da família da fé, porque aborreceu quando viu seu irmão, e então quando veio, ali tinha comida, anel, vestimento. E o pai não só ele chamava, ele ia pelo caminho assim olhar, quando é que meu filho vai voltar? E passavam meses por lá comendo bolota, sofrendo. E ele quando via assim no caminho, qualquer pessoa que via, dizia: quem sabe se não é ele? E ficava assim horas e horas, esperando, todavia não chegou. Mas assim estou eu, esperando que venham os que estão em orfandade,
estão em orfandade, fazendo coisinhas más, e outros em sinagogas. Eles estão em orfanatos, porque se estão em lei. A família da fé tem que estar em fé e para a fé, porque se estão em lei, diz Gálatas 5,4, diz: os que pela lei vos justificais, da graça decaístes, se apartaram, estão desligados de Cristo, pois estão em estado de orfandade. Todo o sistema protestante, por todas as partes do mundo, são a família que ainda não encontraram seu pai, estão em estado de orfandade, porque até que tu não encontres esta informação que nós estamos falando aqui, tu estás órfão. Tu não crês? Bom, como é que você se sente aí quando você levava 15, 20 anos numa igreja? Você estava louco, você não sabia. Tu não sabias que tu és um espírito vestido de carne? Veja, vamos aí. Vamos a Hebreus 2,14. É um verso bem conhecido. Bem conhecido. E desconhecido para os que estão em estado de orfandade, mas temos que ver aqui agora. A esses a quem pôs nome antes da fundação do mundo, diz assim que, porquanto os filhos participaram de carne e que? Então, antes de participar de carne e sangue, eram filhos? Mas não tinham carne e sangue. O que acontece é que a todos os anjos que Deus envia, Ele os chama filhos. Porque ao participar de carne, sim, até mesmo um anjo que nunca participou de carne, sempre ficou como anjo. Mas um anjo que foi enviado ao ventre de uma mulher, então, a esse anjo, tem que ser chamado de filho. Também em posição é como tu. Tu és filho, depois tu és pai, depois, agora tu és avô. Então, é o mesmo. Um anjo que participa de carne já não se chama anjo, se chama filho. Hello. Olha, e tu sabes que esses anjos são enviados. E é interessante como Deus os envia. Me perguntava uma senhora: não, mas eu nasci em 1951, aí é que está meu começo. Deus me formou completinho. Eu disse: não, aí Deus formou sua carne. Seu espírito foi formado milhares de anos. E ela falou: mas como é que eu cheguei até minha mamãe? Sim, vamos buscar em Isaías 44, verdade? Porque tudo tem uma origem. Vamos ao Velho Pacto, onde Deus nos dá, onde Isaías, o profeta predileto de Paulo, por isso Paulo mencionava tanto no Evangelho, no capítulo 46. Veja de onde vem e como chegam. Diga a família da fé. Uma vez, Isaías teve que falar assim no verso 3. Veja, diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Aí estamos todos? Sim. Diz: os que sois trazidos por mim desde o ventre. Os que sois trazidos por quem? Por Deus. E como Deus traz? Pelo ventre. Os mete num ventre. Olha, Deus tem umas equações que eu não entendo. Ele pega uma mulher com um homem, se deita com uma mulher, tem relações e de momento se forma o começo do embrião, verdade? E então aí vem um anjo muito especial e envia um espírito. Está aí. Da mesma forma que fez com Adão. O que ele fez com Adão? Pois soprou, formou um boneco, porque não havia mulher para formar nem homem, então tinha que formar de um boneco. Ele pessoalmente pegou do pó da terra, formou o boneco e disse: bom, vou botar o espírito aí. Que melhor que soprar? Deus soprou. Aí, todavia, então o homem se levantou. Mas agora não, agora tem homens e mulheres. Eu não tenho mais que estar soprando. Sopros se acabaram. Aqui muita gente está soprando por aí, mas não tem que soprar. Então veja o que diz aí, veja o que diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, os que sois trazidos pelo homem, por mim desde o ventre, os que sois levados desde a matriz. Esses são os predestinados, os eleitos, os que são levados. Veja, e quando está sofrendo, pode estar passando uma situação, mas são levados. E podem se portar mal,
mas são trazidos por mim, por ele, não por você, por ele, que são semente má, são vasos de ira, muitas são vasos preparados para a destruição, mas os que sois trazidos por mim, olha, veja o que diz aí, os que sois trazidos por mim, desde o ventre, os que sois levados desde a matriz, e até a velhice eu mesmo, e até as cãs o suportarei eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Veja que ele sabe que ele vestiu de carne esse teu avô. Olha, esse homem, essa mulher, esses pais, esses governos, essas pessoas, que tem gente que sofreu tanto, e Deus disse, olha, a esses eu trouxe, e a esses eu suporto. Eu fiz, eu que coloquei esse problema de carne nele aí. Por isso suportam tão mal, porque por causa do que ele tem passado, mas eu suporto até as cãs. Que importa você? Por isso é que a família da fé é tremenda, porque a família da fé são espíritos, diga espíritos. Isso todo mundo crê, quando morre alguém, faz uma missa, o espírito foi lá pro purgatório. Para que saia daí, são espíritos, o que eles não sabem é a ciência que eu estou falando, como chegam, como Deus os traz. A ignorância, o mundo está em ignorância, você não vê que eles estão órfãos. O filho órfão não recebe educação, por isso temos que trazê-los a casa para que coma, pôr o anel nele, vesti-lo, dar educação, para que saiba e respeite o que é a família da fé. Assim o que te aconteceu é maravilhoso. Chegaste a casa. Isso que aconteceu com o pródigo que chegou a casa. E então, quando o papai o viu, fez uma festa, matou bezerro grande. Os que já leram a palavra do filho pródigo, porque ele estava comendo bolotas, estava comendo comida de porcos. E caiu. Se deu conta, diga, se deu conta. Disse, voltou em si. Isso que o pródigo disse, olha, mas rapaz, na casa do meu pai, tão cômodo que era ali, tão quentinho, sofá, tinha tudo aí, e aqui eu dormindo com os porcos, e tinha minha comidinha quentinha no dia, agora eu estou comendo bolotas. Parece que ele disse, voltarei, vou voltar para casa. Disse, voltarei, quem sabe, e mais, vou dizer ao meu papai que se me trate como dos seus empregados, eu me conformo, não tem que me dar tudo se eu falhei. Olha que bom quando você reconhece que você se portou mal. Eu falhei, fiz mal, vou ainda que é melhor do que isso que eu estou vivendo aqui agora. E o que ele não pensava é que papai estava esperando com festa. Porque os papais são assim, digo, os verdadeiros pais, né? O pai que ama. Pois então, eu estava esperando com uma festa. O problema foi o bandidinho que ficou dentro da casa. O irmão em seguida se aborreceu e disse, o que acontece, pois? Começou a falar com as pessoas de fora, não diante de papai, primeiro começou a murmurar na casa. Rapaz, tu sabe, tantos anos que eu vivo aqui, que eu não faço nada mal, sempre estou aqui, e meu papai nunca me matou um cabrito para eu gozar-me com os meus amigos. E então o que acontece é que quando chegar o bandidinho todo fez tudo mal, imagina como é que vem, se deitava com os porcos, o que trazia era, imagina, assim que teriam que lavá-la com uma mangueira, verdade, antes de entrar. Mas veja o problema é que a ele o receberam com pompa e batendo pratos, e o que estava lá dentro se aborreceu, tinha rancor. E então, sabe o que ele disse? Por que finalmente o papai chegou ao papai e disse, por que você não matou um cabrito para mim? E esse homem que desperdiçou todos os bens, a herança que você deu, e eu que estou aqui sem fazer mal, você nunca me deu nada para meus amigos. O papai disse, olha, mas a verdade é que você não tem comunhão comigo. A verdade é que você não está junto com as minhas atitudes como eu sou, porque eu não tinha que dar, você pegava, matava e fazia festa. Mas esse tipo do religioso, o religioso sempre está, como eu fiz, eu mereço, como eu me portei bem, Deus se porta bem. Mas aqui é diferente, com a família da fé, olha, Deus é obrigado a se portar bem contigo, porque ele disse, eu fiz.
Eu levarei, eu fui o problema que meti vocês nessa carne. Por isso é que ele quer comunicar-nos o Evangelho. Você não vê que quando você conhece o Evangelho, Deus diz, agora me sinto que me cobri, sabe? Por tê-lo, como foi ele que fez, foi ele que te meteu em carne. Esse é o pior estado de criação. Veja que Deus disse que a ninguém conheça segundo a carne, porque isso não serve. Esse é o problema, o estado de criação, por isso é que nós mesmos seremos revestidos, mas quando chegarmos à plenitude do conhecimento, a estatura, Deus não vai ter alternativa, vai ter que vestir a família da fé. Ah, que estar em fé, se estás em lei, não te penteis que não vais. Não te vistas que não vais. Sim, é necessário. Vamos ver agora que já lemos isso, vamos ver em Hebreus. Voltamos a Hebreus, porque Hebreus é o livro dos anjos, o livro da família da fé, um dos melhores livros. Hebreus capítulo 12, veja o que diz. No verso 2, voltamos novamente ao verso 2, 12:2. Os que tomam nota, estamos fazendo aqui um repasse do edifício, não um repasse de classezinhas que temos tido, mas estamos unindo para considerar o que é a verdadeira família da fé. Por isso é que Paulo diz que façamos bem, principalmente aos da família da fé. Você não vê que quando você ajuda os da família da fé, você não perde nada, você está investindo. O que aconteceu? Aconteceu comigo, está investindo esses anos todos. Tudo que chega às minhas mãos eu passo para a família da fé. Se Paulo disse principalmente aos da família da fé, porque aí os anjos estão observando. Os anjos são os que já partiram deste corpo, são testemunhas, uma nuvem grande. Então, quando eles veem que não somos tacanhas e que não estamos amontoando, nos dói as necessidades dos demais. Pois então, eles são testemunhas, dizem, olha, anjos, porque os anjos que servem têm que suprir esse homem que não lhe falte nada. Veja, que os mantenha sãos, que nunca os filhos lhe faltem nada para os filhos, nada para o aluguel, porque, digo, às vezes isso leva um tempinho, uma disciplina, verdade, mas, porque veja o que diz aqui, falando disso, verso 2, 12:2, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto diante dele, sofreu a cruz. Por que foi um gozo? Porque ele estava resgatando os espíritos que ele mesmo meteu neste inferno de carne? Foi um gozo morrer. Por isso quando Pedro lhe disse, mestre bom, não vás à cruz. Cabeção, sai de mim, Satanás. Me resta a família da fé metida em carne. Ele foi um gozo posto para ele. Por isso é que ele disse, olha, ninguém me tire a vida, que eu apoio, porque eu sei dos negócios que eu estou fazendo. Estou fazendo o melhor negócio do mundo. Estou resgatando meus espíritos. Está destruindo o poder da morte. Diz o verso 3. Considerai aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse até desmaiar. Porque até mesmo não resististes ao sangue combatendo contra o pecado, e haveis já esquecido da exortação que como a filho se vos dirige, dizendo, filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmais quando fores repreendido por ele, porque o Senhor disciplina ao que ama, e açoita a todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Por isso é que tu estás no estado de disciplina, porque tu não és bastardo, tu és um filho de Deus. Olha, aquele que não recebe as instruções deste evangelho, que tu pregamos, é bastardo. Digo, por um tempinho, você deixa, passa um ano, vai vendo, mas quando já segue rechaçando é porque não são filhos. Porque tu necessitas dessas instruções que eu estou te falando, tu necessitas, porque esta é a disciplina. Disciplina não é que vai te bater, disciplina é orientar-te a dizer-te quem tu és. Como um pai disciplina os filhos? Com um pau na mão? Não, primeiro diz, olha meu amor, eu tenho umas metas para ti, eu quero isso, vou te ajudar nisso. Então o filho começa a ver as metas. Essa é a disciplina.
Disciplina não é bater e gritar com ninguém. O pai que sabe disciplinar não grita com os filhos. Fala com eles. Quando eu fui educado com esta palavra de graça, eu nunca bati meus filhos, nunca. Nem gritei também, sempre disciplinando, ensinando. Porque o pai que grita é porque duvida de sua autoridade. Quando você grita, olha menino, olha, é porque o menino diz, não vou entrar nessa não, eu vou me rebelar. Mas quando você diz, vem cá, e tu falas com calma, está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Isto é assim? Assim, assim. Uma mãe, eu vou tirar a tua televisão por 2 semanas. E não vais para o cinema no sábado. Não batas, disciplina. Corrige. E isso trabalha, olha, isso funciona. Uma semana sem televisão. Alô. E perderia o sábado para ver um filme que ele vai ver com os amigos? Rapaz. Então, em vez de bater, disciplina. Como é que Deus faz contigo? Deus te priva de coisas, você não sabia? Deus te priva de muitas coisinhas. Diz, essa ovelhinha está muito brincona. Vamos, e te disciplina. E de momento, tu podendo ver prosperado 6 meses antes, que siga aí. O rapazinho que está por lá, o jovem, disciplina. Se tu gritastes e batestes enquanto não me chamaste, não o culpes. Mas se tu tem tratado bem, o rapaz segue piorando, pois então Deus tem sua forma de tratar com ele. A única coisa que Deus faz é amar, porque o vínculo perfeito é o amor, não é com ódio. Nunca há propósito de aborrecer e destruir. Mas Deus trata com seus filhos. Bom, diz que todos fomos participantes. Deus trata com anciãos, cabelo branco, cabelo negro, cabelo loiro, cabelo verde, de tudo. Ele trata, mas ele a seus filhos não abandona. Todos, tudo que ele trouxe pelo ventre e pela matriz, nunca está abandonado. Deus vai tratar com eles. Quantos se sentiram agora atendidos por papai? Eu nunca penso que Deus nunca me deixou. Eu sempre vi. O que acontece é que tem que entender o Espírito. Então, o idioma de Deus está escrito em 14 livros. Se você aprende o idioma, 14 livrinhos, uma novela demora tanto. Muitas vezes eu vou no avião com uns novelões assim de grande. Às vezes marcam com um marcador. Olha, quase está na metade de 3, 4 partes. Eu nunca li um livro desse tamanho. O Evangelho eu ia demorar lendo. Muitas vezes quando eu leio um capítulo, eu esquecia do primeiro porque eu não me concentrava. De fato, eu não leio mais de 3 versos ou 4 porque eu não posso. Imagine eu ler um livrão desse grande, enorme. Os 14 livros que eu tenho, olha, os que sabem ler rápido e têm essa habilidade, são talentosos, isso você lê em meia hora essas 14 epístolas. Pois imagine que alguns têm 5 capítulos. Imagine, um abrir e fechar de olhos. Filemão, 1 página. Tito, outra 1 página. Imagina, 2 livrinhos já tem aí. Mas tu lês essas 14 epístolas, essa é a mente de Cristo. Por isso é que Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Se tu lês 14 epístolas, então grava, trata de gravar, aprende. Se você escreve, você aprende. Você tem visto, quando busquemos a Filemão, busquemos isto. Olha, faça um apontamento, porque isso você tem que ter de lembrança. Porque isso você vai metendo aí, até que se forma a mente de Cristo. Podem te tirar a Bíblia e queimá-la, você já tem tudo aqui. Tem gente que crê que levando por todo o aeroporto, isso sim que é bom. Não, isso tem que estar aqui. De fato, isso não sabe. Sorte boa. Boa sorte. Você pensa que eu ando com uma Bíblia embaixo do braço no aeroporto? É uma vergonha esse livro. Ai, pastor, como é que você falou isso? É que é um mau exemplo dessas pessoas que eu vou me confundir com uma pessoa dessas? Eu não, prefiro não ler nada. Imagine, esses evangelistas pidões aí ficam pedindo pela televisão.
e se passam criticando e mandando as pessoas para o inferno, não sabem o que é um filho de Deus. Como é que uma pessoa que o seu nome está escrito no livro da vida, que Deus o trouxe pelo ventre e agora vai se perder? Eles creem que a salvação se perde e que o diabo é que vai levar. Como é que cabeça cabe que um pai a seu filho envia aqui na terra e agora o diabo vai levar? Que classe de pai é esse? Se é um pai irresponsável, se Deus é assim, então eu não conheço a Deus. O Deus que eu conheço é um Deus responsável, um Deus que envia seu filho para lá. Ele garante, ainda que se porte mal, corrige, açoita, mas perdido não, como é que vai se perder? Ele disse: minhas ovelhas, eu as chamo, eu as conheço, e eu as tenho em minha mão, e ninguém vai arrebatar. Como é que vai arrebatar de sua mão? Oh, rapaz, que coisa! Por isso é que eu te digo que não é esse sistema corrupto protestante, que sempre estão falando do diabo e que você vai se perder no inferno. Você crê que eu creio nisso? Você crê que esses são verdadeiros mestres? Esses são lobos vestidos de ovelhas que estão... O que fazem é tosqueando as ovelhas, depelando essa lã, que durante todas as vezes, em vez de trazê-las para cá, para que eu possa limpá-las. Isso aqui é um salão de beleza onde eu vou pegar... Eu não sei como é que essa gente se atreve a chamar isso de igreja cristã. Igreja cristã, Monte de Sião, Igreja Jerusalém Celestial, Igreja aquela e isso, tem 20 mil nomes. Ai, não fales de graça, porque graça os assusta. Você não vê que graça é o caráter de Deus? Por isso, por que tu crês que esse ministério se chama Crescendo em Graça? Não se chama Cresci em Graça, é Crescendo, porque isto, veja, isto vai assim. É um crescimento, isso não termina. Na religião é quadrado, pá, e já. Aprendeste as normas e aí ficaste congelado. Com a carne amansada, onde não há crescimento. Aí não há vida. Aí o que há é apontamento. Aí o que há é crítica. É aquele, atropelo. Tira-te tu para pôr eu primeiro lá, segundo eu, terceiro eu. Não, a família é uma família, não se pode viver assim. E se esta é a família da fé, tem que haver normas familiares. Tu crês nisso? Aqui não. Aqui temos um pai que nos disciplina, que nos corrige. Veja que agora mesmo eu estou fazendo o papel dele, no aspecto como é que ele te disciplina, te corrige e te açoita. Com o que ele faz? Dando-te informação. Primeiro te diz de onde vens. Isso depois te diz quem és, onde estás, e depois te diz para onde vais. Bom, se Jacó viu num sonho uma escada, disse os anjos que desciam e subiam. Tudo que vem do céu retorna ao céu. Nada fica na metade do caminho. Aqui é a passagem de ida e volta. Não te deixam do céu, não te deixam descer sem voltar. Há países que você não pode ir se não tem ida e volta. Se não tens visto desse país e compras uma ida, porque disseram que te pagavam lá para voltar, não. Ou você me consegue a ida e volta agora, senão você não vai nem subir no avião. E em primeira classe. E bem atendido. E veja, nesta viagem não há, o avião aqui não muda, são OVNIs. Você já viu por aí OVNIs que são andando de um lado para o outro? São anjos que estão andando por lá e para cá. Carros marca triunfo. Paulo disse que ele sempre nos leva em triunfo, pois essa será a marca desses carros, porque... Rapaz... Diga, a família da fé.
caminar con